Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nestor, aqui da Valência, distrito de Cariaçu, da Assembleia de Deus Tempo Central. E eu quero trazer uma meditação da palavra de Deus para o teu coração nesta noite. No capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amados, esse texto fala do dia em que Davi foi ungido rei. Davi era um homem, na época era um adolescente. E Davi, apesar dele trabalhar com as ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, como pastor de ovelhas, ele era um jovem que estava sendo observado, que estava todos os dias sendo observado por Deus, naquele lugar onde ele se encontrava. Às vezes a gente pensa que ninguém está nos vendo, que ninguém está nos olhando, ninguém está prestando atenção àquilo que nós estamos fazendo, ou o nosso comportamento, ou a nossa forma de ser. Mas a gente vai ver em um outro trecho da palavra de Deus, onde o Senhor diz que Davi é um homem segundo o seu coração. Então, Davi, apesar de ele ser um adolescente de aparência frágil para governar Israel, mas ele era um homem observado por Deus, e que agradava a Deus com o seu comportamento, com a sua forma de vida. E é isso que interessa mesmo na nossa vida, meus amados. O que importa para nós é a gente estar fazendo a vontade de Deus. Isso é importante. Fazer a vontade de Deus é o que mais nós precisamos. Ainda que a gente não seja visto por pessoas, mas tem alguém que está nos vendo. Ainda que a gente não esteja sendo recompensado por alguém. Mas vai chegar o dia em que Deus vai mudar aquela situação, a nossa situação, porque Ele tem se agradado do nosso jeito de ser. Assim foi com Davi. Davi tinha lá os seus momentos lá com as suas ovelhas. E quando ele dá o testemunho para Saul, na hora que ele estava derrubando o gigante, ele vai dizer que teve momento que ele lutou com o urso e venceu, que ele lutou com o leão e venceu. E a gente sabe que um homem, ou seja, um adolescente comum, não consegue vencer nem um urso e nem um leão. Mas isso já mostrava que Deus estava cuidando de Davi,
lá no momento, no lugar onde ele se encontrava sozinho. Deus estava preparando Davi ali, porque Deus estava se agradando do jeito que Davi vivia. Talvez você esteja vivendo esse momento. O momento em que você pensa que está só, que ninguém está te olhando, que ninguém está fazendo nada para te ajudar. Quando você pensa que você está isolado, Deus está te contemplando. E principalmente, amados, quando você está fazendo aquilo ali para agradar a Deus, quando você está fazendo de tudo para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida, ser exaltado na tua vida, isso alegra o coração de Deus. E isso desperta Ele a criar situação para te tirar daquela vida que você está vivendo. E eu fico pensando aqui, Davi nunca pensou que ia ser o rei de Israel. Davi nunca pensou que ia assumir um trono, aquela posição que ele assumiu. Mas o que Davi estava fazendo, quando estava com as ovelhas, estava fazendo com que Deus criasse essa situação. Você não sabe o que está por vir na tua vida. Você não sabe o que está para acontecer na tua vida, na tua história. O teu momento de sofrimento, de angústia, de tristeza que você passou no passado, nunca mais você vai lembrar depois que você estiver no lugar em que Deus vai te colocar. Porque o que Deus tem para você é coisas grandes. Principalmente você que está trabalhando sozinho na aparência humana. Você que está fazendo as coisas que ninguém está olhando. Deus vai te honrar nessa terra. Nem Samuel sabia que ia ungir Davi. Você veja que quando Deus fala com Samuel, no texto que a gente acabou de ler, ele disse: eu tenho, dos filhos de Jessé, eu tenho escolhido um que vai reinar sobre Israel. E Samuel desce para a casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, começa-se a passar os filhos de Jessé na frente de Samuel. O primeiro passa e ele pensa que aquele seria o rei porque ele tinha a aparência de um rei. Porque ele era belo. E a gente vai ver que quando foi para escolher Saul, foi escolhido o homem mais belo que existia entre o povo. E agora Samuel pensava que poderia ser a mesma coisa.
Ia ser uma pessoa bela, uma pessoa de uma altura normal, ou seja, uma altura de um rei, um corpo de um rei, uma aparência de um rei. E Deus diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. Não é esse. Samuel fica abismado porque passa os 7 filhos de Jessé e agora tinha o mais novo, o mais pequeno. E quem era que diria que Deus ia escolher o mais pequeno para ser rei? Davi nunca pensou nisso, meus amados. Davi nunca sonhou que ia governar Israel. Assim como também Samuel nunca pensou que ia ungir um adolescente para governar o povo de Deus. Mas quando Deus quer fazer, quem é que pode impedir o agir de Deus, meus queridos? Quando Deus quer levantar alguém, quem é que pode impedir o que ele vai fazer, o que ele quer fazer? Porque Deus não precisa, não é da força humana para assumir uma posição, não. Deus precisa de um homem que dependa dele. Porque é a presença de Deus na nossa vida que nos faz conseguir o nosso objetivo. Ou o que Deus tem para realizar através de nós. Quem realiza é Ele. Quem faz é Ele. Ele é quem dirige tudo, Ele é quem faz tudo. Simplesmente nós somos o canal. Nós somos o cano aonde a água passa. Como disse o pastor Napoleão Falcão. E às vezes, o cano às vezes deve estar enferrujado, mas a água é quem importa, não é o cano. O que vai passar por dentro do cano é o que interessa. Não é o vaso. Então, tanto faz ser pequeno como grande, o que é importante é a pessoa ser uma pessoa temente a Deus, que anda nos seus caminhos, para Deus mostrar a sua glória através daquele vaso. O apóstolo São Paulo diz: Deus usa os pequenos para confundir os grandes, os fortes os fracos para confundir os fortes, os que não são para confundir os que são. É assim que Deus trabalha. Deus mostra a sua glória através da vida dos seus vasos. Pega um homem de seus 40 anos, para libertar o povo do Egito. Sabe? Deus tem as suas formas de trabalhar. Pega Abraão, um homem de quase 100 anos, para dele tirar uma nação que povoaria toda a terra. E quem é nós para dizer o que Deus tem que fazer? Ou como Deus deve fazer as coisas?
que nós precisamos é aceitar. É entender que nada acontece que não seja a sua vontade. Sabe, meus queridos? Então se prepara para o que Deus vai fazer através de você. Para o que Deus vai realizar. Não olha para o que você vai receber achando que você não é capaz. Porque é Ele que vai fazer através de você. É Ele quem vai realizar todas as coisas. O que você precisa fazer é simplesmente dizer: eis-me aqui. Usa-me. E Ele vai se responsabilizar com o que precisa ser feito. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Quem foi que deu a boca do homem? Que fez a boca do homem? Lembra de Jeremias? Jeremias, não diga que você não passa de uma criança. Porque aonde eu te mandar, você irá. E tudo que eu mandar você falar, você vai falar. É Deus quem faz as coisas. E Ele só nos dá aquilo que nós somos capazes de fazer, de realizar. E Samuel manda chamar Davi. Unge Davi naquele momento. E a Bíblia diz que dali para frente, o Espírito de Deus se apossou de Davi. E Davi começou a fazer aquilo que era impossível ser feito. E Deus cria situação para colocar ele no trono. Porque é Deus que cria a situação. Lembra de José? Deus começa a dar visão a José, ou interpretação de sonho. E José começa a interpretar sonhos. Daqui a pouco José estava lá no trono. Já Davi, Deus começa a usar os louvores que ele louva para expulsar demônios. Saul era atormentado por espírito e ia expulsar os demônios com a sua harpa e o seu louvor. Porque Deus usa a gente com o que a gente tem. As nossas armas é a que Ele usa. O que Ele já entregou nas nossas mãos é o suficiente para Ele fazer o que Ele quer fazer através de nós. Amém, meus queridos? Então se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida a partir de agora. Não olha as formas que Ele vai usar para te levar para o topo. Mas Ele vai te levar. Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor da tua vida. Amém? Eu quero orar por você. Você que nessa noite está com vontade de aceitar Jesus, sentiu aí o toque no seu coração, quer aceitar Jesus, eu quero orar por você.
Quero orar por você também que quer se reconciliar com Ele. Pede perdão a Ele nesse momento. Eu vou te apresentar Ele em oração. Você que está passando por esse momento achando que ninguém está te vendo, é com você que Deus está falando. Eu quero orar por você também. Quero orar por você que me pediu oração. E você que está me ouvindo aí nas redes sociais. Amém? Fecha teus olhos, ora comigo. Querido Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor. Ó Deus querido, pelas vidas, Senhor, daqueles que estão te confessando nesse momento. Meu Deus, como a vida daqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai. Risca seu nome do livro da culpa. Escreve no livro da vida, Senhor. E dá vitória aos teus filhos, Senhor. Abre a visão deles, para que eles possam enxergar as tuas promessas. Pai querido, aqueles, meu Senhor, ó Deus eterno, que está passando, Pai querido, por um momento, Senhor, Jesus, que ele se sente só, que ele acha, Senhor, meu Deus, que ninguém está lhe vendo, Pai. Pai querido, aleluia, se revela para ele nesta noite. Faz com que a tua palavra se cumpra na vida dessas pessoas, Pai. Aqueles que me pediram oração, toma todos nas tuas mãos, Pai. As pessoas que estão me ouvindo agora, ó Deus, abençoa teu povo de forma especial. Assim, Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai. Repreende, Senhor, esse coronavírus, Pai. Ó Deus querido, tira essa maldição, Senhor, de sobre a face da terra. Proteja, Senhor, os habitantes da Valência, Senhor, e dos sítios ao redor. Pai, que o Senhor possa acampar teus anjos ao redor de todo esse campo de Valência, Pai. Não deixando que esse mal entre, Senhor, nesse lugar. Mas, ó Deus, que o Senhor possa nos dar vitória em tudo, Pai. Assim nos abençoa de forma especial. Esteja conosco em tudo, é o que eu quero te pedir e já quero te agradecer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, a tocar no sininho aí. Você vai receber uma mensagem todos os dias no teu celular. Amém? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.